Nesse vídeo eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa saber para decidir se vai entrar ou não na próxima turma do curso de sedação odontológica para pacientes adultos. E você deve estar aí se perguntando, mas Eduardo, o que é esse curso de sedação odontológica para pacientes adultos? Bom, esse curso é uma formação completa, baseada em um método validado, com um passo a passo clínico, prático e direto. E foi desenvolvido para te ensinar a sedar pacientes adultos com segurança, mesmo que você nunca tenha sedado antes. E aqui vai o ponto-chave. A sedação não é uma única técnica, ela é uma decisão clínica. Nesse curso, você vai aprender a aplicar a sedação multimodal, que é uma metodologia que combina diferentes medicamentos em doses menores, usando diferentes vias de administração de forma estratégica e personalizada. Oral, intranasal, intramuscular e até endovenosa. Mas o foco não é apenas a via. O foco é a lógica por trás da sedação segura. Porque segurança na sedação não é usar apenas menos medicamentos. Segurança é usar o medicamento certo, na dose certa, pela via certa, com o monitoramento adequado. Tudo isso baseado em ciência, em farmacologia e em bom senso clínico. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Uma técnica acessível, aplicável no seu consultório, com os recursos que você já tem e com potencial real de transformar o jeito como você atende pacientes adultos com medo, ansiedade ou fobia. Agora, talvez você esteja se perguntando, será que isso funciona mesmo? Será que dá para aplicar essa técnica no mundo real, com pacientes reais? Então deixa eu te apresentar a doutora Viviane, lá de Governador Valadares, que fica em Minas Gerais. Ela atende na APAE, no SUS. Todos os dias ela lida com pacientes considerados os mais difíceis, autistas, pessoas com deficiência intelectual, síndromes neurológicas, pacientes que a maioria dos dentistas preferem nem atender no consultório. E antes da sedação, a realidade dela era bastante difícil. Contenção física, interrupções constantes e uma fila de espera que só aumentava. Mas tudo mudou quando ela deu o primeiro passo. Ela fez o curso de sedação e começou a aplicar técnica no seu dia a dia, com os protocolos certos, com medicamentos acessíveis e uma estrutura simples. Ela zerou a fila da APAE. O atendimento virou referência. Ela saiu até na televisão local. E o mais impressionante é o seguinte, se essa técnica funcionou com pacientes tão complexos, imagina o que ela não pode fazer com os pacientes ansiosos e fóbicos, que são a maioria no seu consultório. Mas a jornada dela não parou por aqui. Hoje, 2 anos depois do curso, a doutora Viviane já avançou ainda mais no domínio da sedação odontológica. Ela passou a sedar por outras vias, como as vias intranasal e intramuscular, que são outras vias que ela utiliza hoje. Tudo começou com a sedação no consultório, pela via oral. Mas o que ela conquistou depois foi só o começo de uma evolução clínica. Vamos assistir agora um trechinho da entrevista dela. O tratamento com estabilização protetora, que prende o corpo do paciente à cadeira, pode estar com os dias contados na APAE de Valadares. Recentemente, a dentista da associação fez uma capacitação em sedação oral multimodal para tratar pacientes com dificuldades em fazer o tratamento odontológico, principalmente pessoas com deficiência. Há uma semana, a APAE recebeu as doações de todos os equipamentos e medicações que serão utilizados na sedação. A ideia é que a experiência dessas pessoas na cadeira do dentista seja o mais humanizada possível. Depois de 13 anos atendendo paciente especial, eu vi que chegou no momento que a gente precisava avançar.
Está valendo muito a pena, porque antes esses atendimentos que a gente não conseguia fazer nas unidades, a gente caminhava para o hospital. E no hospital os atendimentos é feito anualmente, de ano em ano. Então, às vezes o paciente chega com 6 meses, precisa fazer uma limpeza, tem uma cárizinha, então não tinha como voltar para o hospital e também assim era um pouco desnecessário levar ele para o hospital para fazer uma limpeza. Aí isso agora é feito aqui com a sedação, né, nesses pacientes que não deixam fazer o atendimento normalmente. A PAI de Governador Valadares é a primeira do estado de Minas Gerais e uma das pioneiras do Brasil a oferecer o tratamento odontológico com sedação dentro da unidade. Eu, na verdade, fiquei muito surpresa quando eu soube, porque eu nem imaginava, né, nunca procurei saber. Aí me falaram que não tinha em lugar nenhum e eu realmente fui atrás e vi que é uma das primeiras a ter. Eu fico muito feliz porque hoje nós estamos proporcionando isso aos pacientes. Então é uma coisa maravilhosa que a gente está fazendo. Mas a sedação não é obrigatória. Fica a critério de cada responsável decidir se o paciente usa ou não o método. Não, nada que é feito sem autorização. Tudo os pais estão junto e é autorizado. Tudo autorizado. Viu só que é possível quando você tem conhecimento certo? O que a doutora Viviane fez foi simplesmente aplicar o que aprendeu com consistência, com segurança e com método. E se você chegou até aqui, talvez você esteja se perguntando, mas quem é esse cara que está falando comigo agora? Por que eu deveria confiar nesse método? Então, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você ainda não me conheça. Eu estou aqui há mais de 30 anos operando. Cirurgia sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu já abria a barriga das bonecas das minhas irmãs para ver o que tinha lá dentro. Só que a vida acelerou tudo. Eu perdi meu pai num acidente de carro quando eu tinha 15 anos. De repente, eu virei o homem da casa. Comecei a trabalhar cedo. Eu fui office boy do Banco do Brasil e montei o meu primeiro negócio com 17 anos. Era um lava-jato com estacionamento. Eu já lavei muito carro para os outros. E foi a minha irmã mais velha, a Helena, que me inspirou a entrar para a odontologia. Já no primeiro ano da faculdade, eu era estagiário da turma do terceiro. Eu lavava instrumental só para assistir cirurgia. Eu virei monitor, depois professor. Eu me especializei em bucomaxilo, fui pioneiro na implantodontia e na ROF, quando quase ninguém falava nisso. Coordenei e dei aula para várias turmas nas áreas de cirurgia, implantodontia e ROF. Já escrevi artigos científicos e até capítulos de livros da ROF. Mas mesmo com toda essa bagagem, algo me incomodava. Eu via o medo no olhar do paciente, a ansiedade antes da cirurgia. E pensava, isso não está certo, tem que ter um jeito melhor. Em 1999, eu tive o meu primeiro contato com a sedação. Eu comecei a sedar por via oral. Trabalhei com anestesistas também na sedação intravenosa. Mas eu queria oferecer segurança sem depender de terceiros. Eu fiz o curso de óxido nitroso, foram 96 horas. Foi um curso teórico, prático, certificado e reconhecido. Eu me capacitei, mas ainda me sentia inseguro e percebia que eu não conseguia bons resultados. Sabe por quê? Porque eu também fui vítima do sistema que não ensina farmacologia direito na faculdade. O meu professor, ele era médico, ele me botou medo, ele me travou. E eu sei que muitos dentistas vivem a mesma paralisia. Eu trabalhei 5 anos com óxido nitroso. Mas não se falava em associação de fármacos naquela época. A gente não sabia nem se podia. E sozinho, o óxido, ele realmente não dava conta. Eu tive 2 alegrias com o aparelho. O dia que eu comprei e o dia que eu vendi. De 2011 a 2022, eu fui tentando. Via oral, intramuscular, inalatória, mas tudo ainda tímido. Foi só em 2022, depois de mais de uma década tentando sozinho, que a ficha caiu de verdade. E tudo começou com um reencontro. Eu reencontrei o professor Luciano de Jesus, que foi meu colega na especialização de bucomaxilo. A gente se formou junto.
Após longas conversas, nós deciframos que o problema dos pacientes não era só emocional, era neuroquímico, fisiológico, previsível e tratável. Ali naquele encontro eu percebi, não faltava coragem, faltava método. E é agora que eu vou te mostrar nosso curso. O nosso curso, ele chama Sedação Odontológica para Pacientes Adultos. Ele é um curso 100% online. Mas alguns colegas me perguntam, mas é um curso online? Não seria melhor fazer presencial? Essa é uma dúvida que aparece bastante. E olha, eu entendo, durante muito tempo, até eu acreditei nisso. Mas deixa eu te contar que o que eu falo sempre para os meus alunos, inclusive eu falo isso para os meus alunos dos cursos presenciais. Sedação é 90% decisão clínica, qual fármaco, qual dose, o que monitorar, e 10% técnica, saber ali como que vai acessar a via de administração. Você já sabe aplicar as medicações por via oral, intranasal e intramuscular. E alguns colegas já sabem até fazer o acesso venoso. Mas se você ainda não sabe, não se preocupe. Para quem anestesia o nervo alveolar inferior com precisão, fazer uma medicação sedativa por qualquer dessas vias não é nada. O que falta não é ver alguém aplicando a medicação sedativa. O que falta é saber qual benzodiazepínico usar, qual a dose para cada paciente, quando está indicado e principalmente por que está indicado. E saber controlar os sinais vitais do paciente. E isso você não aprende apenas com aulas presenciais. Você aprende com um método. E é exatamente isso que o curso entrega. Inclusive, centenas de dentistas já passaram por esse método 100% online. E hoje estão atendendo pacientes ansiosos com segurança, aumentando ainda mais a sua produtividade. E recebendo indicações de pessoas que antes nem sequer cogitavam sentar na cadeira. O curso Sedação Odontológica para Pacientes Adultos é uma formação 100% online, desenvolvida para o dentista que quer aplicar sedação com segurança, autonomia e respaldo clínico, sem depender de estrutura hospitalar ou aparelhos caros. Essa formação ela foi pensada para quem deseja atender pacientes ansiosos, fóbicos, acima de 15 anos e de forma previsível e técnica, com um método que já foi validado. O conteúdo está organizado em 5 pilares fundamentais, distribuídos em 27 módulos, com mais de 67 aulas, cobrindo do planejamento à execução. No pilar 1, é os fundamentos da sedação. Você vai entender a fundo sobre a sedação odontológica. Vai aprender a estruturar seu consultório, preparar o paciente e aplicar os primeiros critérios clínicos para o uso da sedação. Inclui os módulos Fundamentos da Sedação Odontológica, as 5 etapas da sedação, avaliação clínica do paciente, preparo do consultório, preparo do paciente. O pilar 2 é o planejamento farmacológico. Aqui você aprende a escolher os fármacos, calcular a dose certa, com base no perfil do paciente e definir a via de administração ideal. Inclui os módulos anestesia na sedação, escolha e aplicação da sedação medicamentosa, medicações para sedação via oral, intranasal, intramuscular e intravenosa, medicações para sedação oral, medicações para sedação intranasal, medicações para sedação intramuscular, medicações para sedação intravenosa, vias de administração, cálculo da dose, início da ação dos medicamentos e tempo de duração. Bom, o pilar 3 são os protocolos e execução clínica. Você recebe protocolos prontos e adaptáveis. Aprende a executar, organiza a ordem dos medicamentos, define o tempo de ação e entende como tudo se aplica na prática clínica. Esse módulo inclui protocolos de atendimento, protocolos para sedação, ordem de aplicação dos medicamentos,
repique, precificação. E depois nós vamos para o pilar 4, que é o monitoramento e segurança. Você vai aprender como garantir a segurança do paciente, desde o pré até o pós-atendimento. Como reconhecer sinais de alerta, evitar complicações e agir com tranquilidade. Inclui os módulos complicação e tratamento, manobras de emergência, alta do paciente, medicações de emergência, cuidados pré-sedação, complicações. O pilar 5 é os recursos complementares. Além das aulas, você vai receber recursos práticos que economizam tempo no seu dia a dia, que são as fichas clínicas, lista de compras, orientações de uso e materiais prontos para você imprimir. Inclui os módulos material de apoio, contato e lista de compras, materiais de apoios para imprimir. Essa estrutura, ela permite que você aplique o método com confiança, mesmo que nunca tenha sedado antes. E tudo isso sem sair do seu consultório. Bom, antes de falar em investimento, para se inscrever nessa formação, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando o assunto é sedação odontológica, muita gente pensa primeiro no óxido nitroso. É o que aparece em praticamente todos os congressos, nas vitrines das feiras, nos estandes de equipamentos. Mas o que quase ninguém mostra é o custo real de começar por esse caminho. Se você optar por aprender sedação via óxido nitroso, aqui está o que te espera. Primeiro, você vai precisar fazer um curso de habilitação presencial com no mínimo 96 horas. Esse curso custa entre 3.000 e 7.000 reais. Bom, depois você precisa comprar o equipamento. Um aparelho básico de óxido nitroso custa entre 7.000 e 20.000 reais. Mas o custo dele não para por aí. Existe uma manutenção mensal com os gases. E o valor vai depender do seu uso. Quanto mais você usa, mais você gasta. Ou seja, o investimento total para trabalhar com óxido nitroso em um primeiro ano pode facilmente ultrapassar os 30.000 reais. Agora, se você já tem um aparelho, ótimo. Ele pode ser muito útil e pode ser até bem aproveitado dentro de uma proposta que eu ensino, como um recurso complementar, em alguns casos específicos. Mas se você ainda não tem, o meu conselho é claro, não comece por ele. Sabe por quê? Nestes mais de 30 anos atuando em cirurgia com sedação, eu nunca vi um médico anestesista usar o óxido nitroso nas sedações que foram realizadas na minha clínica e nas clínicas que eu conheço. O que vem antes do equipamento é a decisão clínica, é saber qual paciente pode ser sedado, com qual fármaco, em qual dose, por qual via e com qual monitoramento. A formação que estou te oferecendo começa exatamente por esse ponto. Te ensina a decidir com clareza, segurança e respaldo científico, sem depender de nenhum equipamento caro. Agora, se você entendeu por que o caminho do óxido nitroso pode não ser o mais inteligente para começar, deixa eu te mostrar o outro lado dessa equação. Sabe quanto custa de verdade sedar um paciente com o método que você vai aprender aqui? Estamos falando de sedação odontológica para pacientes adultos, com medicamentos amplamente disponíveis, com prescrição simples e que você pode manter o seu custo no consultório bem baixo. Veja uma simulação real, com base nos medicamentos mais usados no protocolo para sedação. Uma ampola de midazolam custa R$ 8,50. Um comprimido de prometazina ele custa 50 centavos. Ou seja, o custo total de medicamentos por sedação pode girar em torno de R$ 10. Agora vamos olhar para o outro lado. Quanto é possível cobrar por esse tipo de atendimento? Alunos que já passaram pela formação têm cobrado entre R$ 500 e R$ 1.600 por sedação, dependendo da região e da estratégia de precificação. Alguns cobram esse valor à parte, outros embutem no valor do procedimento. E há quem
posicione a sedação como um diferencial prêmio, justificando o preço mais alto por todo o atendimento. Mas todos relatam o mesmo resultado. O paciente percebe o valor, ele sente a diferença e quando sente ele volta e indica. Vamos fazer uma média conservadora aqui. Digamos que você cobre R$ 500 por sedação e gaste R$ 10 com medicamentos. Isso dá um lucro líquido de R$ 490 por atendimento. Com apenas 2 atendimentos por semana, são R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês, só com sedação. E aqui estamos falando apenas da sedação. Muitos desses pacientes fóbicos, quando sentem confiança, acabam fechando o tratamento maior e mais complexo com o mesmo dentista. Agora, se você já viu quanto pode cobrar por sedação, quanto custa para realizar cada atendimento e qual é a sua margem de lucro real, vamos falar do investimento necessário para se tornar um dentista capacitado, com domínio clínico, segurança e autonomia para sedar seus próprios pacientes. O valor da formação completa no curso Sedação Odontológica para Pacientes Adultos é de R$ 2.997. E esse valor inclui os 5 pilares da formação, mais de 67 aulas organizadas em 27 módulos, protocolos clínicos prontos, materiais aplicáveis no consultório, recursos de apoio e suporte técnico. Esse é o valor real para você aprender a planejar, sedar, monitorar e executar com responsabilidade clínica, sem depender de terceiros, sem recorrer ao improviso e com uma confiança de quem domina a farmacologia envolvida. Agora deixa eu te mostrar quantas sedações seriam necessárias para pagar esse investimento. Se você seguir a média dos nossos alunos e cobrar apenas R$ 500 por sedação, com custo de R$ 10, o seu lucro líquido por paciente é de aproximadamente R$ 490. Bom, 2.997 dividido por 490 dá 6,11 sedações. Ou seja, com apenas 7 pacientes sedados, o curso já está totalmente pago. Tudo que vier depois disso é resultado. Resultado financeiro, resultado clínico, resultado de reputação e autoridade na sua região. Agora deixa eu te contar a melhor parte. Para essa turma de lançamento, você não vai pagar os 2.997 da formação completa. Durante o período de abertura das inscrições, o valor da matrícula será de apenas R$ 1.997 à vista. Se você precisar que divida, dá para fazer em 12 vezes no cartão. São 12 parcelas de R$ 206,54. Com acesso de 1 ano à plataforma e a todos os módulos. E com esse valor reduzido, o número de sedações necessárias para recuperar seu investimento, ele também diminui. Agora, vamos aqui refazer a conta. Se você cobrar R$ 500 por atendimento e tiver um custo médio de R$ 10, o seu lucro líquido continua sendo de aproximadamente R$ 490 por sedação. Se eu dividir os 1.997 por 490, vai dar apenas 4,07 sedações. Ou seja, com 5 pacientes sedados, você já recupera todo o valor da sua formação. E tudo que vier depois disso, todos os atendimentos, indicações e retornos, será lucro direto, com impacto clínico e retorno profissional. Você não está investindo em um conteúdo, você está construindo uma nova habilidade clínica, com potencial de retorno imediato e crescimento progressivo. E para garantir que você não apenas aprenda, mas realmente aplique o método com segurança clínica, nós preparamos uma série de bônus estratégicos, pensados para acelerar seu resultado e eliminar as dúvidas mais comuns de quem está começando. Veja o que você vai receber ao se inscrever nessa turma. Bônus 1.
mentoria individual, exclusiva para os 10 primeiros inscritos. Os primeiros inscritos ganham uma sessão personalizada comigo para revisar o planejamento da sua primeira sedação, passo a passo. É o empurrão final para vencer a insegurança do primeiro caso. O segundo bônus é um livro físico, Sedação Multimodal na Odontologia. Está na 3ª edição. Os 20 primeiros inscritos também recebem em casa o livro impresso que contém os principais protocolos da formação, ideal para consultar no consultório, revisar doses, combinações e etapas com segurança. O bônus 3 é o acesso à sala de comando de sedação segura. Esse é o nosso canal de suporte exclusivo via WhatsApp. Durante a sua primeira sedação, você pode acionar a equipe técnica, tirar dúvidas em tempo real e receber orientações diretamente no celular. É como ter um especialista do seu lado enquanto você atende. O bônus 4 é uma mentoria em grupo ao vivo. Você vai participar de 4 encontros ao vivo para revisar os principais protocolos, tirar dúvidas, receber feedback e compartilhar experiências com outros colegas da turma. É como uma consultoria guiada para te ajudar a implementar cada etapa da formação no seu ritmo. Todos esses bônus foram incluídos para te dar mais segurança, mais clareza e mais velocidade na aplicação. E eles são temporários. Alguns estão limitados aos primeiros inscritos. Outros só estão disponíveis enquanto o carrinho estiver aberto. Depois disso, não tem como garantir acesso. Nós confiamos tanto no nosso resultado e no seu resultado que nós ainda vamos assumir todo o risco com essas garantias. A primeira é a garantia incondicional de 15 dias. O que é isso? Se você não gostar do curso, por qualquer motivo, nós devolvemos o seu dinheiro sem burocracia. E temos a garantia condicionada de 90 dias. Segurança e seu dinheiro de volta. Se você finalizar o curso, mostrar que utilizou os protocolos, passou pelo menos por uma sala de sedação segura e não tiver segurança, nós vamos devolver 100% do seu investimento. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, você assistiu a uma jornada completa. Na primeira aula, você entendeu que a ansiedade dos pacientes não é apenas um incômodo, é um risco clínico. Viu os 5 jeitos errados que a maioria dos dentistas usa para lidar com pacientes difíceis e por que eles só pioram a situação. Na segunda aula, você descobriu o jeito certo. Viu que sedar com segurança não é sobre ter um aparelho caro ou copiar protocolos prontos. É sobre dominar a decisão clínica. Saber qual fármaco, qual dose e quando usar. E você viu isso acontecer na prática, acompanhando um caso clínico meu real, do início ao fim. Viu o planejamento, a escolha dos medicamentos, a resposta do paciente e a execução de um procedimento completo, com previsibilidade, sem complicações e com total controle clínico. E mais do que isso, você entendeu que você também pode fazer isso, com segurança, com método, com orientação. Bom, agora é com você. Se você quiser começar a sedar com segurança, aumentar a previsibilidade dos atendimentos e transformar a experiência de seus pacientes, essa é a hora de decidir. Toque no botão abaixo, garanta a sua vaga com todos esses bônus. Assim que você clicar no link, você será direcionado para uma página segura da Hotmart, que é a nossa plataforma oficial de pagamentos. Lá, o processo é simples. Você vai preencher os seus dados, que é nome, e-mail e telefone, vai escolher a forma de pagamento e vai finalizar a sua inscrição. Se optar por pagamento à vista, que no caso é Pix ou cartão, o acesso ao curso é liberado na mesma hora e você já recebe todas as instruções por e-mail.
Se você optar por boleto à vista, o acesso será liberado após a compensação. A hora é agora. Você chegou até aqui, ouviu tudo, entendeu a técnica, viu os resultados, conheceu o método. E se você sentiu que faz sentido dar esse passo, então não espera. Porque quanto mais você adia essa decisão, mais você repete os mesmos desafios. Aqueles atendimentos tensos, pacientes desistindo, insegurança, estresse no consultório. Agora imagina daqui a alguns dias, você ali, com o seu conteúdo completo na sua tela, os bônus liberados, o plano da sedação pronto para aplicar. E mais para frente, aquele paciente que antes era um desafio, saindo do consultório e dizendo: doutor, foi a melhor experiência odontológica que eu já tive. Essa transformação, ela é real. Ela já aconteceu com centenas de dentistas e pode começar agora com você. Toque no botão abaixo, garanta a sua vaga com todos esses bônus. E se você for rápido, ainda leva o livro físico Sedação Multimodal na Odontologia, 3ª edição, direto na sua casa. E a sua jornada como dentista sedacionista começa aqui.